dia a todos. A gente vai iniciar mais uma videoaula com os slides comentados do tema Movimentos Sociais, referente ao segundo bimestre de Sociologia. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e um pouco sobre o tema da reforma agrária. O roteiro dessa aula está dividido na devolutiva da autoavaliação, que a gente vai fazer rapidamente, como serão as próximas aulas. Vou fazer um breve resumo do que a gente já viu, tanto do primeiro bimestre como das aulas gravadas. Vou explicar, obviamente, conteúdo novo e, por fim, aí as instruções para as próximas atividades. Bom, primeiramente a devolutiva da autoavaliação. Além das perguntas que eu deixei para que vocês dessem a nota e fizessem uma autocrítica, também fiz uma breve pesquisa, coletei algumas informações para que a gente possa entender melhor como está esse momento, como vocês estão aprendendo. E uma das perguntas era qual era o recurso tecnológico mais adequado para o aprendizado, né? E a gente constatou, né, 83% dos alunos responderam que, do total, né, de 136 alunos, desses 83%, 55% coloca como o Google Classroom como a principal forma de comunicação. Então a gente vai continuar mantendo o Google Classroom do jeito que está, tá? Em segundo lugar, aulas gravadas no YouTube, também fazemos isso, então a gente estamos no caminho certo aí, contemplamos quase 70% dos alunos por essa forma aí de aprendizado. As outras plataformas, acho bastante positivo, mas nós deixaremos como conteúdo complementar em Sociologia. E por último aí o Microsoft Teams, que a gente vai utilizar para retirar dúvidas. E os outros meios de interação que vocês colocaram, a gente vai seguir a seguinte ordem: o Google Classroom, principal canal de comunicação. As aulas gravadas serão disponibilizadas no YouTube, o Microsoft Teams para retirar dúvida, ou se a gente quiser fazer uma conversa, se você quiser tirar, que eu explique novamente algum ponto que você não entendeu, né? As plataformas digitais, você vai utilizar para estudo complementar, somente para o vestibular, e o centro de mídias para você ir acompanhando aí o conteúdo oficial do governo estadual, tá bom? Vamos lá. Olha só, peguei algumas sugestões dos alunos, né? A maioria das sugestões foram positivas, falaram que do jeito que estava bom, mas outras falaram que podia melhorar algumas coisas. Eu decidi colocar aqui algumas coisas que a gente pode incrementar, né? Bom, o Yuri falou para a gente fazer mais videochamadas, reuniões, que seria uma forma de interagir melhor. A gente vai fazer, né, pelo Microsoft Teams inicialmente. Se não der certo, a gente vai para o Google Meets, que eu também acho uma boa ferramenta de videochamada. Mas, basicamente, a gente vai utilizar esse espaço tanto para tirar dúvida, quanto para, conforme eu já falei, né? Você quiser conversar sobre algum tema, ou algum tema da atualidade, que envolve sociologia, vestibular, etc. Aqui a Mariana também coloca a mesma coisa, né? A gente vai fazer isso também, Mariana, a partir do Microsoft Teams, né? Bom, vamos lá. A Amanda queria que os áudios dos vídeos melhorassem, né? Então, eu também fiz um esforço para isso. Na hora que eu coloco o vídeo no YouTube, a qualidade cai, tanto do vídeo em si, né, quanto do áudio. Então, eu tentei deixar no máximo para que vocês tenham aí, consigam escutar plenamente o que eu estou falando. Uma outra forma também é colocar o fone de ouvido, que ajuda, né, a amplificar o som. Não sei se isso também de fato está ajudando. Eu estou tentando fazer aqui com que a qualidade do áudio melhore, tá? Amanda, não sei se você está escutando e percebendo. Caso ainda não esteja bom, né, por favor, dê um feedback. Vou ver se eu pego uma edição, um editor, né, de vídeo, para ver se eu consigo melhorar aí a qualidade do áudio. De fato é muito importante, tanto é que muitos alunos só escutam, né? Legal, se você não está com muita paciência, cansado aí de ficar nas telas, computadores, etc., só escuta também é bastante positivo, tá? Obrigado, Amanda. Olha aí, ó. Um resumo da matéria, Eduarda, vou fazer isso também, tá? O resumo da matéria, eu vou fazer isso para vocês desenvolverem uma atividade, que no caso será uma redação, tá? Posteriormente, não é agora.
Uso do livro de Sociologia, faremos isso também a partir de agora, tá? Ter mais tempo para entrega da lição, né? Das atividades. Bom, eu já dou 15 dias, eu ainda já estou alongando mais, não tenho possibilidade de fazer mais tempo, tá? A maioria dos professores estão dando uma semana, eu deixo como 15 dias, uma semana para você ver o vídeo, outra semana para você responder, tá? Infelizmente, tá, Giovana? Não tem como deixar mais tempo, também gostaria que a gente tivesse uma carga menor de estudos nessa quarentena, né? A questão da produtividade me incomoda, fico incomodado com isso, mas também a gente tem que seguir diretrizes mais amplas, tá? E por último, João, mais vídeos, né? Com o professor explicando a matéria a partir de slides. Se eu deixar mais vídeos, eu tenho dificuldade, porque o processo de desenvolvimento dos vídeos é difícil, então eu prefiro deixar poucos slides e conteúdos complementares para vocês irem aprofundando. Agora com o Microsoft Teams, né, vamos ter 2 vias de comunicação mais intensa, talvez isso sane aí a sua questão, João, mas muito obrigado por ter colocado com sinceridade esses comentários, tá? Todos, na verdade, né? Bom, resumo do que a gente já viu. Primeiramente, todo o conteúdo desse segundo bimestre está sendo utilizado com base no livro didático também, tá? Então, a partir de agora, a leitura complementar será no livro didático. E exatamente, de maneira específica, o capítulo 19, que é o principal capítulo deste bimestre, o capítulo 4, algumas páginas, 60 e 67, e o capítulo 8, 6 páginas, do 119 ao 125. Se você ainda tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo já desenvolvido, você pode acessar no YouTube, aí, a partir desses links, os vídeos que estão lá explicando o que a gente já discutiu. Vou passar brevemente para o que a gente já discutiu, como uma forma aí de você conseguir fazer um link, uma conexão com o que a gente vai ter agora. A gente viu no conjunto dos slides dos movimentos sociais a diferença entre movimentos clássicos e modernos, nos quais, né, os movimentos clássicos eles têm como base a divisão social do trabalho, eles têm aí como base questões centrais da sociedade, principalmente ligadas aí ao trabalho. Então é um movimento sindical, um movimento operário, e os movimentos modernos são movimentos mais fragmentados, que têm como pauta questões não somente materiais ligadas à questão do trabalho, do operário, mas também questões, por exemplo, ligadas à questão cultural, ligadas ao meio ambiente, a questão aí dos marcadores sociais, a diferença que a gente viu lá no primeiro ano, que tem relação com a questão da raça, a questão de gênero, a questão também de classe, obviamente com uma força menor do que os movimentos sociais clássicos. Vimos aí quais as principais características desse movimento, expliquei um pouco agora, né? E a importância dos movimentos sociais, né, para a política, no sentido de estimular novas pautas, novas demandas, resgatar aquilo que foi colocado na lei, mas não está sendo cumprido, trazer à tona problemas que estão latentes na sociedade. A política, como é mais engessada e lenta, a política oficial não consegue responder com facilidade. A gente passou aí para o conjunto de slides Movimentos Sociais 2, a gente relacionou um pouco a Constituição Federal com os movimentos sociais, explicando que a Constituição Federal ela garante uma série de questões envolvidas aí nos movimentos sociais, como aí causas relacionadas aí às causas sociais, no caso aí a gente pode citar como, por exemplo, garantia de moradia, garantia de saúde, né? O SUS foi criado a partir da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal e os movimentos sociais andam lado a lado, né? Muitas vezes a Constituição Federal prevê um direito e já estabelece a estrutura normativa, né? A questão de operação desse direito na justiça, e o movimento social vai lá e cutuca, né? Dá um empurrão para essa demanda se deslocar. E por fim abordamos aí o conceito de propriedade, que a propriedade ela é uma ideia bastante cara
para a política, né? Lembrando que a propriedade ela consiste em você separar aquilo que é seu, aquilo que é privado, daquilo que é público, mas nos dias atuais a ideia de privado e público está sendo aí bastante misturada, né? A gente vê, por exemplo, como a corrupção é um exemplo disso, de como que o privado aparece no público. A gente vê uma série de causas e demandas que antes eram consideradas domésticas, né, do ambiente privado, indo para o ambiente público. A gente vê com bastante intensidade isso no movimento feminista, né? Por exemplo, as demandas das mulheres, elas eram demandas consideradas aí do ambiente privado, então não tinham que ser questionadas. Hoje não, elas estão publicizadas, isso é muito positivo, né? Para o avanço desses movimentos, né? Então a gente viu um pouquinho disso. Hoje a gente vai dar continuidade inicialmente à questão da relação da Constituição e depois a gente vai falar da reforma agrária, por último, do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Bom, a nossa Constituição é considerada por muitos estudiosos uma Constituição aí que busca o consenso, ou seja, que busca unir ideias diferentes, unir posições políticas diferentes, unir a direita e a esquerda, unir os pequenos camponeses, né, o campesinato com os latifundiários, unir as pessoas que pensam aí em relação ao capitalismo no sentido do Estado mínimo com aquele que pensa no sentido do Estado mais amplo, né? Então, a nossa, com o fim da ditadura, né, da ditadura civil-militar, o nosso país vivia um impasse, né? Que esses vários campos políticos necessitavam de voz. E a Constituição foi a reunião desses representantes, e esses representantes começaram a ver o que poderia ser bom para um lado, o que poderia ser bom para o outro. A princípio, isso pode parecer muito positivo. Nossa, olha só que legal, né? Uma Constituição que tenta abordar de fato como é a pluralidade da sociedade brasileira. Mas isso por trás tem uns problemas e é o que a gente vai ver agora, né? Primeiramente porque isso ocorre, né? Eu expliquei basicamente, né? As forças políticas estavam escanteadas de lado, né? Não tinham o seu poderio que elas têm hoje, e com a volta, né, da sua representatividade, essas posições políticas começaram a ferver, né? Começaram a aparecer e o debate político começou a aparecer. Olha aí os exemplos: latifundiário, pequeno agricultor, aqui que a gente vai se deter um pouco, ambientalistas com ruralistas, a gente também vai se deter um pouco aqui, empresários, trabalhadores, as liberdades individuais e coletivas. Bom, segundo ponto, por que ocorre essa questão do consenso? E vamos ver aí também um problema em relação a isso, né? A ideia de consenso na sociedade é muito forte, de que é possível que a nossa sociedade de fato é bastante heterogênea, ou seja, ela é bastante diversa comparada aí tanto culturalmente quanto a questão política com outras sociedades, com outros países, né? Então, para que essa cultura política brasileira, a sociedade heterogênea, aparecesse na política, nada como dar uma Constituição que tentasse privilegiar vários pontos. Aí o primeiro problema, né? As relações de poder e dominação não permitem isso, né? Como que você vai dar atenção a uma pauta de um latifundiário que quer ter um sistema de agricultura pautada no agronegócio, ao mesmo tempo que você quer dar uma atenção para o pequeno agricultor, né? Como que você vai colocar na mesma balança esses dois pontos de vista totalmente diferentes, né? Vamos dar um exemplo mais claro. Pensa, suponhamos que o latifundiário ele utiliza uma grande quantidade de agrotóxicos e em volta tem um monte de pequena propriedade, né? Ele vai falar, pô, a propriedade é minha, eu posso colocar quanto de agrotóxico eu quiser, obviamente dentro da lei, né? Dentro da especificação da lei, mas imagina, ele vai lá e joga um aviãozinho lá com um monte de agrotóxicos na terra dele, é óbvio que isso vai cair no pequeno agricultor, né? E como que o governo vai proteger esse pequeno agricultor? É uma questão. Esse exemplo eu dei porque isso de fato ocorre, né? Então, existem relações de poder e dominação entre essas diferenças políticas que faz com que essa conciliação seja uma conciliação superficial, que ela pode se desmanchar a todo tempo. E isso é o que vive a nossa política. Se você for analisar, né, os conchavos políticos, praticamente todos os políticos desde
desde o final da ditadura até os dias atuais, eles vivem com esses dilemas, né? O atual presidente que tenta colocar aí a questão da nova política também vive com esse dilema, né? Ele tem aí uma abordagem relacionada ao conservadorismo e à direita, falando que ele não vai ceder aos conchavos, né? As relações entre o Congresso e o Executivo, né? Entre o Planalto. Então, essa relação torna a nossa política muito frágil. Outros exemplos a sociedade brasileira é racista, né? Ou seja, será que o racismo, vamos pegar aí a nossa Constituição, existe o crime de racismo, e o racismo também está relacionado à transfobia, homofobia, etc., né? Como que você vai dar acesso ao movimento, às pautas, por exemplo, do movimento negro em relação ao racismo, ao mesmo tempo que você tem você não tenta, por exemplo, resgatar dívidas históricas na Constituição. Isso foi feito, na verdade, por outros meios que não os meios constitucionais. Então, existe uma série de questões aí que a gente vê como um problema desse consenso e conciliação. Olha aí, um problema também nas esferas de poder, né, legislativo, executivo, judiciário. Bom, a nossa política oficial estimula isso, né? Barganha política, mas pouca transparência, ou seja, tudo é feito de maneira sem deixar claro, né? Sem também ser fiscalizado, sem os cidadãos fiscalizarem tudo isso, né? Também isso é uma parcela de culpa da nossa sociedade, da sociedade civil, né? Mas falta de participação política da população, a população não acredita na política. O que isso faz? Faz com que esse sistema apresente rachaduras também, né? E para que essas rachaduras não destruam tudo que está ocorrendo, né, toda a política oficial, existe aí uma série de conchavos que esses consensos, né, que tentam unir novamente isso. O que seria isso? A gente vai aprofundar esse tema mais para frente no terceiro bimestre, mas essa é uma das causas do presidencialismo de coalizão. Para que o executivo consiga governar, colocar a sua pauta adequadamente, ele precisa oferecer benefícios ao legislativo, que precisa oferecer benefícios ao executivo, que precisa oferecer benefícios aqui, ou seja, cria uma relação de troca, né? O famoso toma lá da cá. Então, esse também é um problema da nossa política, e a Constituição, infelizmente, acabou, sim, obviamente, ela querer estimulando isso, né? Bom, assim, sobre o nosso tema, temos o exemplo de que a propriedade privada na nossa Constituição também exibe essa tensão. Ou seja, a propriedade privada tem o objetivo de resguardar a propriedade para quem é dono, né, no caso aí particular, privado, ao mesmo tempo ela tem que seguir a sua função pública, né, a sua função social. Então, olha só, é uma tensão. E exatamente o MST, né, e a reforma agrária procuram extrair dessa tensão de maneira a que haja benefícios para os camponeses, né? A questão, o agronegócio ou a agricultura familiar, né? O que será que a nossa política oficial e até mesmo a Constituição privilegia, né? Será que é levado em conta o lado mais fraco? Vamos lá, olha lá. Artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade, a gente já viu isso um pouco, e a propriedade atenderá à sua função social. O que seria a sua função social? A propriedade ela não pode estar ali parada. Por exemplo, suponhamos que o seu pai tenha um prédio, ele é uma pessoa com dinheiro, né, relativo dinheiro, de uma classe mais abastada, e ele tenha um prédio, e ele deixa lá o seu prédio vazio. E aí o movimento dos trabalhadores sem teto, MTST, vai lá e entra nesse prédio, e ele fala assim, olha, tá vazio, ninguém está fazendo nada com ele. Por que ele pode ficar assim vazio? Obviamente que não, a gente está sem moradia, a gente quer morar nesse prédio. E eles vão lá e entram nesse prédio. Ou seja, eles estão aí reivindicando a função social, tá? A nossa Constituição prevê que a propriedade tem que atender à função social. Obviamente que a interpretação do que essa função social é bastante complexa nos dias atuais, tá? Bom, olha lá, compete o que? Ao governo, no caso a União, a parte do governo federal, né?
promover a reforma agrária, ou seja, no imóvel, promover a divisão igual de terras, né, equitativa de terras, no imóvel que não esteja cumprindo a sua função social. E o governo precisa fazer uma indenização. Olha aí, mais uma vez, a ideia de consenso, tá? Olha só, latifundiário, você não está usando sua terra. O que você vai fazer? Você vai deixar com que pequenos agricultores tomem esse pedaço da terra que não está atendendo a sua função social, muitas vezes a terra é improdutiva, que se diz também, e em troca, eu, governo, vou pagar pelo valor dessa terra, em títulos de vida agrária, em até 20 anos, etc. e tal. Tudo bem? Bom, a maioria das terras no nosso país hoje, elas não passam por esse crivo, tá? Essa é a grande realidade. Existem muitas terras no nosso país que são improdutivas e não passam por esse crivo. As benfeitorias úteis necessárias serão indenizadas em dinheiro, né? Ou seja, a indenização em dinheiro, o decreto que declarar o imóvel como interesse social, aqui está falando um pouco que vai ser feito pelo INCRA a partir da desapropriação. A gente vai ver mais para frente o que é isso. Bom, vamos lá então entender o que é a reforma agrária. Essa aula vai ser um pouco mais longa, tá? Provavelmente ela vai dar em torno de 40 minutos. Se você quisesse dar uma pausa agora, porque a gente já mudou de tema, está muito cansado, difícil concentração, você volta a partir daqui, tá? Bom, o que é a reforma agrária? A reforma agrária nada mais é do que a reorganização das terras no meio rural, tudo bem? A reforma agrária não ocorre nas cidades, tá? Digo cidade, não no município, né? Um município tem áreas rurais. Aqui em São Paulo, por exemplo, há muitas áreas de parelheiros são áreas rurais, né? Então, existem áreas rurais dentro, por exemplo, do município de São Paulo. Então, a reorganização das terras no meio rural pode ser dentro de um território de um município, geralmente atrelado aos latifúndios, ou seja, grandes territórios, grandes propriedades, né? Pois também os latifúndios possuem relativa extensão de terra em desuso, né? Ou seja, é pasto, sei lá, um pântano, um charque, né? Ou é uma área ali que está abandonada, foi desmatada, ficou abandonada, não está sendo usada. Também chamadas de improdutivas. Essas são as terras que aí o MST e a reforma agrária querem aí retirar dos latifundiários, ou seja, querem promover aí uma distribuição mais igualitária de terras. Então, toma cuidado, porque o objetivo da reforma agrária não é destruir a economia de um proprietário, né? Ou seja, o ganho de um proprietário, porque não está indo na sua terra produtiva, tá? Toma cuidado aí, lembrando da criminalização dos movimentos. É muito comum esse olhar criminalizado, né? Olha lá, porções de terra com pouca ou nenhuma utilização econômica. Aqui faltou o parênteses, né? Por exemplo, muitas terras improdutivas são terras que existem trabalho escravo, né? O governo vai lá, fiscaliza, vê que ali houve um trabalho escravo, ele considera aquela terra improdutiva e aí ela pode ser desapropriada. Eu dei aqui um pequeno exemplo, olha lá, suponhamos, metade da sua fazenda é pasto, aqui a sede, né? A casinha, onde tem, sei lá, uma estrutura administrativa, que tem o cultivo de algo, vamos lá, pegar um latifúndio soja, por exemplo, aqui tem a mata nativa que deve ser preservada e na maioria das vezes também não é, né? E aí a terra improdutiva, é esse pedaço aqui que é feita a reforma agrária, tá? Mais uma vez. Bom, o latifúndio, como que surgiram os latifúndios? Né? Essa é uma questão que talvez venha na sua cabeça. Né? Ela é a herança do sistema econômico colonial. Você pega aí desde as capitanias hereditárias, em que o governo português falou, para proteger esse pedaço de terra, para que eu consiga proteger esse pedaço de terra de invasão de outras nações europeias, e para que os indígenas, né, não voltem a dominar espaços e territórios conquistados pelos portugueses, eu vou colocar uma pessoa ali que tem uma relação privada com a terra.
E essa pessoa vai ser um conhecido, uma pessoa importante de Portugal, né? E aí surgiu o sistema de capitanias hereditárias. Basicamente foi a partir daí que surgiram os primeiros latifúndios. A estrutura econômica também foi bastante incentivada. Os latifúndios existiram aí no sistema, aí, na produção econômica da cana-de-açúcar, na produção econômica do café, tá? Só no ciclo econômico do minério que não havia aí na época aí, colonial, só o ciclo econômico do ouro, né, que não tinha aí do minério, não tinha um sistema latifundiário, tá? Bom, o latifúndio, então, é a herança, né, do nosso sistema colonial, pautado na exploração de terras extensa, né, ou seja, um monte de terra, né, não é uma agricultura intensiva, que as pessoas elas têm um cuidado, uma relação com a terra mais de proximidade, né, um monte de terra que são vigiadas por, muitas vezes, jagunços, né, e com base na escravidão, né, ou seja, o latifundiário detinha tudo aquilo e o restante das pessoas que trabalhavam para ele ou eram escravos ou não detinham nada. No caso aí, colonial eram os escravos. Hoje, o modelo de agronegócio, né, ele se adequa perfeitamente ao latifúndio. Monocultura, grandes extensões de terras com aquelas máquinas, né, gigantes, tratores gigantes. Então, eles precisam ter aquela para que haja lucro, né, para que consiga ser exportado em grande quantidade, se transforme em commodities, precisa desse modelo de latifúndio. Esse modelo de latifúndio também é um modelo que causa bastante desmatamento nas nossas fronteiras agrícolas, né? Então, olha aí o tamanho do problema que a reforma agrária precisa enfrentar, né? Bom, vamos entender um pouco o que seria uma pequena, média e grande propriedade. Uma pequena propriedade de 1 a 4 hectares, para você ter uma ideia, 1 hectare é o tamanho de um campo de futebol, tá? Um campo de futebol oficial. Olha só, a nossa escola inteira, contando o campo lá, onde tem a piscina, o prédio, etc., tem 22 mil metros quadrados, ou seja, 2 hectares. Tá? Então, se a gente for analisar, 37% dos imóveis rurais têm até 10 hectares, ou seja, estão entre pequenas e médias propriedades, tá? Ou seja, são pequenos, né? Representam aí 1% de total de terras, 1,5%, ou seja, muito pouco, e tem uma área média aí de 4 hectares, ou seja, o dobro da escola. Basicamente, 33% dos imóveis rurais no Brasil, eles têm aí o dobro do tamanho da nossa escola. Tá? Bom, e aí você vai vendo, eu não vou detalhar isso, não vai demorar muito, e você vai vendo que o que acontece, esse número aqui, ó, a porcentagem aqui vai diminuindo, ou seja, diminui o número de imóveis, só que eles ficam o quê, ó, maiores, aumentando aí a área total desses imóveis, né? Olha lá, 20%. Olha lá, mais de 2 mil hectares, ó, 42% do total, ou seja, a maioria dos imóveis rurais do nosso país, tá? A maioria da área total aí de imóveis são de latifúndios, tá? E representa estar na mão de 1% aí de pessoas, né? Porque cada imóvel tem um dono, né? Então, mais ou menos 1%. Olha só que número baixíssimo. 2 mil hectares. Olha lá, o Mato Grosso é o estado que tem mais propriedades acima de 10 mil hectares, uma fronteira agrícola, é lá onde existe o maior desmatamento da floresta amazônica juntamente com o Pará, né, que também é uma fronteira agrícola. O Mato Grosso do Sul concentra 341 latifúndios. Bom, vamos lá. A reforma agrária sobre a questão histórica. Vamos ver aonde a reforma agrária ocorreu. Tá? Olha lá, vamos pegar aí a Revolução Francesa. Uma das primeiras questões aí relacionadas à formação da convenção, né, a parte posterior, foi o quê?
a própria reforma agrária. Até hoje, né, a França é um dos países com maior número de pequenas e médias propriedades na Europa. E isso aí traz, né, o crescimento de uma classe média rural. Muito interessante isso, né? Geralmente um país com uma igualdade econômica entre as classes maior leva aí uma condição de vida melhor para as pessoas e também ao próprio crescimento econômico, né? Quando a União Soviética foi criada, né, a partir aí da Revolução Russa, a reforma agrária praticamente expulsou os nobres das terras férteis aí da Europa Oriental, principalmente ali da região da Ucrânia, tá? Onde ali tem as pradarias, regiões muito férteis. E aí o governo passou a administrar essas terras coletivas, tá? Foi também uma forma mais igualitária de divisão social da terra. Nos Estados Unidos, na sua colonização no norte, né, houve aí um grande número de pequenas e médias propriedades, enquanto o sul no sistema de plantation. Até hoje, né, o norte é mais desenvolvido economicamente, enquanto o sul ele tem aí uma série de problemas sociais e econômicos maiores. Isso também deriva dessa questão histórica relacionada a um dos pontos, né, a questão dos latifúndios e da reforma agrária. Até hoje, né, guarda essas características com grandes tensões também no meio oeste, né, o rumo ao oeste na história dos Estados Unidos, em direção à costa oeste, a região da Califórnia, né. Movimento semelhante no Brasil, que também foi adentrando a seu oeste, no caso aí Mato Grosso do Sul, né, Goiás, mas a questão do norte e sul é invertido geograficamente. O sul do nosso país é onde tem um número maior de pequenas e médias propriedades, enquanto aí a região do centro-oeste e também indo para o meio norte é a região onde tem o maior número de latifúndios. Tá? No Brasil, a Lei de Terras de 1850, né, uma época onde foi proibido o tráfico de escravos pela Lei Aberdeen, né, essa lei de terras serviu para que o Brasil, muito próximo dessa data, né, demorou um pouco, mas nessa época já se discutia isso, né, o fim da escravidão, né, para que os escravos não conseguissem, e os imigrantes europeus que estavam vindo aqui no Brasil trabalhar nas plantações de café, principalmente na região sudeste, né, para que eles não conseguissem terras, foi criada a lei de terras, colocando que toda terra que era... não existia terra desocupada, né? Toda a terra era de alguém, no caso aí a terra que não era ocupada por ninguém, não tinha nome, era do governo, e quem vendia essas terras era o governo vendia para quem ele considerava mais interessante, no caso aí, obviamente, para os grandes latifundiários. Bom, olha aí a reforma agrária sobre a questão econômica. Sem a reforma agrária, né, pode-se criar um gargalo econômico dos produtos agrícolas. Menos pessoas produzindo esses produtos tendem a subir de preço, tá? Isso acontece hoje, por exemplo, com o feijão, de uma certa maneira. O feijão ele é produzido em larga escala no Nordeste, tá, do nosso país, uma região bastante pobre. Ele poderia ser produzido em várias partes do nosso país, mas as terras aí são ocupadas para outros fins. Isso gera inflação de preço, né? O arroz também é a mesma coisa, produzido em larga escala nas regiões alagadas, principalmente na área sul, né, no Rio Grande do Sul, também na Amazônia, né, nas várzeas aí do Rio Amazonas. Também em poucos lugares isso pode gerar inflação. Por quê? Porque tem pouco produto, muita gente querendo consumir, né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, só que o brasileiro não é o maior consumidor de soja do mundo. Então, obviamente que a soja não vai sofrer uma inflação, porque não é um consumo interno nosso, né? Então, sem a reforma agrária, a partir da pequena propriedade é que se produz os produtos agrícolas básicos para o nosso sustento, arroz, feijão, batata, etc. Então, sem aí a reforma agrária, pode haver inflação de preços comum na nossa economia, e isso é negativo para a população em geral, a população mais pobre. Tá? Bom, o êxodo rural, né? Se você não tem terra, né? As terras são dominadas pelos latifúndios, então se o pequeno agricultor não tem terra, aquela família quando se expande não tem terra para que ela consiga viver de maneira adequada, obviamente a pessoa sai do campo e vai para as grandes cidades, causando aí uma série de problemas também econômicos nas cidades. Há muitas evidências históricas correlacionando o crescimento da classe média
a classe média convencional, né, tanto urbana quanto rural, quanto o crescimento e a possibilidade de pequenas médias propriedades em grande escala. Por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode ser considerado, era considerado, né, agora está mudando muito de fato, de maneira muito rápida, né, o país da classe média, né, que a ideia de classe média vingava muito forte. E esse país, principalmente na região norte, até mais ou menos ali a parte de Chicago, teve assim uma expansão brutal das pequenas e médias propriedades. E isso gerou um crescimento econômico, político e cultural muito forte nos Estados Unidos, talvez um dos motivos para que esse país tenha se tornado uma potência econômica e industrial até os dias atuais, tá? Então, há grandes evidências disso, tá? Então, olha só uma questão importante da reforma agrária, até no modelo econômico capitalista, porque você pode questionar, falar, nossa, professor, então quer dizer que a reforma agrária ela não se adequa ao modelo econômico capitalista? Se você for analisar que o sistema econômico capitalista ele está preso sob a acumulação primitiva de capital, a partir inicialmente dos latifúndios e depois isso ser transpassado a partir inicialmente da terra, posteriormente esse acúmulo vai para, né, as partes urbanas, né, para as indústrias. Nesse quesito concordo, de fato não tem como ter reforma agrária, mas no momento posterior e mesmo no momento de crescimento do consumo das pessoas é plenamente possível que a reforma agrária exista, tá? Bom, aliado ao modelo de agronegócio, propõe a reforma agrária, né? Perdão. Aliado ao modelo de agronegócio, propõe uma visão de terra que se distancia da igualdade social, né, e da plena atenção ao meio ambiente. Então, a reforma agrária, aqui está, né, redigida de maneira equivocada, tá? Então, por favor, depois vocês consertam isso. Na verdade, vai contra, né? Não é aliado ao modelo, né? Vai contra esse modelo, ou seja, propõe aí uma alternativa interessante econômica que talvez não seja assim tão bem vista no modelo atual econômico. Bom, olha aí, o movimento dos trabalhadores sem terra. Vamos falar rapidamente dele, né? A aula vai se estender um pouco no tempo, infelizmente, tá? Bom, ele foi formado na década de 80, o MST tem forte atuação inicial no eixo centro-sul, ou seja, ele foi iniciado pelos movimentos de base, principalmente ligados aí à Pastoral da Terra, né? Uma organização aí católica ligada aí à terra e aos pequenos proprietários, pequenas propriedades de terra, foi criada aqui na região sudeste, a sua atuação, né? Mas também passou a ter forte incisão no nordeste, principalmente nas regiões semiáridas, né? Não aí na costa, né? Na região costeira, e também acabou se interiorizando para as regiões aí de fronteiras agrícolas, tá? Lembrando que o MST entra em claro conflito aí, entra em choque com o modelo de agronegócio. Você tem sempre ter em mente, tá? A forma de atuação do MST é por meio da ocupação, né? Quem aí acredita que é correto o que eles fazem, ou a partir da invasão, quem acredita que esse discurso, quem acredita que é incorreta essa maneira de agir das terras improdutivas. Na visão do próprio movimento, essa é uma forma de chamar a atenção ao Instituto Nacional aí de Regulamentação de Terras, o INCRA, tá? E da população em geral, mostrando, olha só, né, como a nossa Constituição deixa claro sobre a função social da terra, né? Então, o MST ele se apoia na lei, né? Pode parecer para muitas pessoas que entendem esse movimento como uma causa errada, que ele seja aí um movimento de desviantes, criminosos, etc e tal, né? Bom, o sistema de assembleias na sua estrutura interna, ou seja, né, suponhamos que você está dentro de um acampamento, né, dentro de uma terra, para onde a gente vai continuar aqui, como a gente vai dividir a terra, como serão as famílias, isso é tudo feito em assembleia, considerada aí um dos modelos mais democráticos de atuação, né, atuação de grupos, né, de organizações, né. Também tem uma estrutura burocrática composta aí por dirigentes, né, regionais, presidente, comunidades de base, né? Então tem uma estrutura também vertical, não somente horizontal, que são as assembleias, e
tem forte relação com partidos, principalmente partidos ligados aí à esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, que tem aí uma ligação bastante estreita, tá? Bom, como os movimentos sociais, como o MST, ele conquista aí um pedaço de terra, né? Como as pessoas que estão nele conseguem o seu pedacinho de terra. Bom, primeiro eles escolhem, né, as terras que são consideradas improdutivas. Geralmente essas terras são terras aí de visibilidade midiática. Então, por exemplo, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente, eles invadiram terras pertencentes aí à sua família, tá? Então é bastante comum, a gente vai entrar numa terra que é de um governador, ou então numa terra que tem aí uma relação, uma visibilidade internacional grande, né? Então eles procuram isso aí, a primeira visibilidade também midiática, o tamanho do latifúndio, obviamente um latifúndio gigantesco, a proporção, a possibilidade de ter uma terra improdutiva é alta, né? Então eles analisam isso. E qual que é a população no seu entorno, né? A população que tem necessidade de terra. Depois aí passam de fato para a ocupação, né? Eles vão lá, entram na terra mesmo, constroem barracas, né? Fazem ligações de água, né? Desenvolvem poços, né? E aí há dois caminhos, né? Uma bifurcação aí. O INCRA vai analisar. Aí ele pode analisar e falar, isso demora às vezes anos, né? Muito tempo, pode falar, não, tá certo, vocês estão numa terra improdutiva, eu vou indenizar aí o latifundiário e vocês podem continuar aí e está correto o que vocês estão fazendo. E aí regulamenta a terra, essa terra é distribuída de maneira igualitária, e aí começa a desenvolver de maneira mais consistente a agricultura familiar, principalmente de subsistência e venda do pequeno excedente aí a partir de cooperativas, formas de associação aí também bastante democráticas, se a gente for considerar o modelo de agronegócio, né? Bom, essa bifurcação, o proprietário, vamos lá, o que não dá certo, né, infelizmente, o proprietário entra na justiça para retirar os ocupantes, né, e a justiça dá o aval para que isso ocorra a partir da reintegração de posse. Pode ou não haver violência, muitas vezes, infelizmente, há violência na reintegração de posse, tá? O MST tem uma visibilidade positiva na sociedade em geral, e negativa em setores urbanos de classe média e alta, né? Por conta da questão da meritocracia estar muito presente nesses setores, né? De que você vai alcançar, de que você vai alcançar a partir do mérito, você vai alcançar um padrão de vida bom, que as suas propriedades elas só existem por conta de que você teve seu mérito. E, obviamente que há um esquecimento de toda a história do nosso país, em que existem famílias há séculos com terras, né? Existem aí famílias há séculos dominando as políticas, ou seja, favorecendo aí um lado da moeda, o lado mais forte aí da corda, né? Bom, olha aí, uma foto aí de um acampamento, 1.500 famílias, Rio Bonito do Iguaçu, próximo aí às Cataratas do Iguaçu, na região do Paraná, tá? Você olha aí como os acampamentos, muitas vezes, eles têm aí condições precárias, né? Porque eles acabaram de chegar, eles têm uma ameaça iminente de serem expulsos dali, então aí o padrão, a qualidade de vida ainda é baixo, tá? Aí você já vê um assentamento, aí, que está mais estabilizado, né? Um processo de anos. Você consegue ver esse aí, assentamento Terra Vista, produção de cacau orgânico, né, no sul da Bahia. Como você já vê aí, já tem mais de 20 anos, né, é um processo de assentamento mais definido, com características, com casas mesmo, né, uma qualidade de vida melhor para a população que ali vive, né. Bom, o MST ele tem uma grande produção orgânica, tá? Ele é um dos principais produtores orgânicos no nosso país. Para quem não sabe, a produção de alimentos orgânicos é a produção sem nenhum agrotóxico e sem nenhum fertilizante mineral e químico na terra, né? Ou seja, é considerado por muitos aí uma forma de alimentação mais saudável. O MST já doou somente aí nessa quarentena mais de 600 toneladas de alimentos.
eventos, tá? A gente vai ver novamente essa fotinho aí do massacre do Eldorado do Carajás, que foi aí uma situação em que houve a reintegração de posse com a morte a sangue frio de basicamente 19 pessoas no Pará, né? 7 vítimas mortas com facões, né? Com foices dos próprios agricultores, né? A polícia, né, que executou isso, 10 a queima-roupa, né, lá na frente, né, tiros no rosto, etc. E 2 pessoas executadas, ou seja, provavelmente com tiros na nuca. Bom, houve propina paga aos policiais, depois descobriram, né, a mando do dono da fazenda, para matar os sem-terras, não somente para expulsá-los. A partir da data, a reforma agrária passou a ser discutida em todos os governos, somente na atualidade que ela não ganhou tanta aí, visibilidade pelo atual governo federal. Tá? Em 2012, somente em 2012, né, 16 anos depois, o mandante aí desse massacre foi condenado a 228 anos de prisão. Bom, vamos lá para a nossa atividade. A nossa atividade, ela vai ser feita até o dia 2 de julho, né, tem muito tempo até lá, né? Você irá acessar o link abaixo e esse link aí tem um formulário, né, de perguntas elaboradas no Google Forms, né, e você pode, enquanto responde, assistir as videoaulas para você conseguir entender de maneira mais adequada o conteúdo. Você vai estar aprendendo enquanto responde e também aí conseguir responder de maneira correta. Não deixe para fazer no último dia. A gente vai fazer alguns plantões de dúvidas, vai ser esse horário, tá? Das 11 ao meio-dia na quinta-feira, talvez mude também o dia e o horário. Eu estou planejando para ser nessa data, mas talvez também mude. Vou colocar mais para frente a data correta, tá bom? Obrigado aí a todos que prestaram atenção, muitas saudades aí de todos os alunos, principalmente dos terceiros anos, né? Que a gente conviveu aí bastante tempo junto. Era para ser um momento de maior alegria de vocês, né, em que vocês estariam fechando esse ciclo de vida, mas infelizmente isso aí tudo aconteceu, mas talvez isso sirva também para que nós pudéssemos também podemos, né, refletir sobre como que é o nosso padrão de vida, como são nossas interações sociais, como que nós queremos o mundo daqui para frente, tá? Nós temos também resgatar coisas boas do que está acontecendo desse evento histórico único na nossa sociedade, né? Muito obrigado a todos, né? Até a próxima.